D14, resolver problema envolvendo noções de volume. Aí, pessoal, basicamente, vocês já estudaram volume do cubo e do paralelepípedo. A gente vai estar revendo isso, certo? Esses dois volumes. E a gente vai acrescentar o prisma e o cilindro, tá? Coisa que não é complicado de maneira nenhuma. Eu coloquei aqui numa determinada sequência, porém essa sequência eu não vou poder, como é que eu digo, segui-la por conta do tempo, que a gente já está um pouquinho adiantado, certo? Demorou muito tempo nessa atividade. Mas enfim, vou fazer o seguinte: nós vamos para os sólidos que vocês já estudaram, e aí eu vou fazer aqui alguns exemplos, e se der tempo vocês resolverem algumas questões, né? Então bora Professor, quer lá. dizer que pirâmide não, né? Pirâmide. Como é, Ismael? Pirâmide. Não, pirâmide não. Só prisma. Ah, Não vai ok. trabalhar com pirâmide não. A gente não é cobrado, né? Até o prisma eu fui que incluí. Mas aí se a gente fosse incluir pirâmide e cone, a gente ia estar saindo totalmente, ia estar perdendo tempo de outros conteúdos, entendeu? A gente não vai ser cobrado por isso. Ah, Mas tudo, entendi. tudo é através de fórmula. Ah, professor, então eu vou ficar sem aprender isso. Não, não é que você vai ficar sem aprender. Provavelmente no ensino médio você vai estar vendo isso aqui. E para um efeito de curiosidade, eu vou dar uma olhadinha logo como é. É só fórmula, pessoal. Só fórmula. Certo? Pegou a fórmula, substituiu os valores, acabou a história. É igual um descritor que tem, que é. Deixa eu ver como é que diz o descritor. Esqueci. Esqueci agora. Valor numérico, pronto. Valor numérico de uma expressão. Isso aqui é uma expressão, ó. Isso aqui é uma expressão, algébrica, no caso. Qual é o valor numérico dela? Vai depender das medidas que forem dadas. Só isso. Certo? Vamos aqui para o início. Ele diz assim, ó. Fórmulas para cálculo de volume de alguns sólidos geométricos. Podemos encontrar o volume de todos os sólidos geométricos, qualquer que seja o sólido geométrico, que eu já apresentei para vocês, os tipos, né, de sólidos geométricos, a gente pode estar calculando o volume. No caso, o que seria em si o volume de um sólido? Seria a capacidade de armazenamento dele. Deixa eu ver se eu posso mostrar isso aqui. Posso. Eu tenho aqui, ó. Deixa eu só tapar. Pronto. Eu tenho aqui uma caixa de medicamento. Estou tampando aqui a marca, o tipo de medicamento. Pronto. Eu tenho aqui essa caixa de medicamento. Certo? Para mim calcular o volume dela, eu estaria calculando o quê? O que cabe dentro dessa caixa. Deixa eu tirar aqui os comprimidos dela. Pronto. O que cabe aqui dentro. Certo? Tipo, se eu quiser colocar água, se eu quiser colocar algum líquido, né? Aí seria a capacidade de armazenamento dela. Dá para me calcular de acordo com as medidas de quê? Da base, as medidas da base dela, que no caso aqui a base é um retângulo, e dá o... Deu para ver não, né? No caso é propaganda. E da altura dela, a altura. Então, de acordo com essas medidas, eu consigo encontrar o volume, né? E aí, continuando aqui, ó, tente imaginar alguns sólidos geométricos e é possível preenchê-lo com algum material como água, que foi o que eu acabei de falar para vocês. Existe essa possibilidade. Podemos realizar o cálculo do volume para cada objeto pensado, seja um paralelepípedo, um cubo, um prisma, uma pirâmide, que vocês acabaram de falar, um cone, certo? Tudo isso dá para me calcular o volume, porém a gente não vai trabalhar com todos. Inclusive a esfera, né, que também dá para a gente calcular o volume da esfera. Não tem nenhuma aqui? Não.
Mas tudo bem. Se por acaso é impossível preencher a figura que você imaginou, é porque provavelmente ela é uma figura plana, bidimensional. Como é que eu posso dizer aqui para vocês? Uma folha de papel, por exemplo. Eu posso encher ela com água? Não posso encher ela com água, porque Não, que ela vai molhar. na hora que eu colocar, não é nem que vai molhar. Na hora que eu colocar ela, a água nela, ela vai transbordar. Eu não tenho como colocar, né? Como é que transborda, professor? Se você colocar pouca água em cima, ela fica ali a água, certo? Mas ela não está acumulando aquela água, ela está ali parada em cima dela, ela não está dentro da folha, certo? Para que ela pudesse estar dentro da folha, ela precisaria tomar a forma de um sólido geométrico, ok? Por exemplo, digamos assim, eu coloco água em cima da folha, certo? Tá aqui a folha. Uma maneira de vocês entenderem melhor é assim. Coloquei água em cima da folha, virei a folha, a água vai derramar. Se eu colocar, digamos que essa caixa seja plástica, se eu colocar água dentro dela e fechar e virar, a água não vai cair, né? Ixi, apareceu não, né? Pronto, a água não vai cair, né? Ah, professor, mas aí você pode fechar a folha. Mas se eu fechar a folha, eu estou tornando ela um sólido. Não sei qual, mas eu vou tornar ela um sólido, né? Sei lá, muito parecido com uma esfera, por exemplo, né? Aí isso aí eu já vou estar descaracterizando a planificação dessa folha. Então não é válida essa teoria, né? E aí, pessoal, vamos fazer o seguinte, como eu disse para vocês, vamos começar pelo cubo e paralelepípedo, que são dois sólidos que vocês já trabalharam com eles nas séries anteriores. O que seria o volume de cada um deles? Eu disse para vocês que, basicamente, para todo e qualquer sólido geométrico, a fórmula do volume é igual à área da base vezes a altura. Como assim, professor? Lembre sempre disso aqui, ó. Área da base vezes a altura. Vamos aplicar isso aqui no cubo e no paralelepípedo. O cubo, qual é o formato da base do cubo? Um quadrado. Um quadrado. Pronto. Então, vou fazer. Onde é que eu vou fazer aqui? Vou fazer aqui do lado, tentar dividir. Só um instante. Vai dar certo eu fazer bem aqui, ó. Eu disse para vocês que o volume é igual à área da base vezes a altura. Pronto. Vamos pegar aqui o cubo, que a Gabriela acabou de dizer que o formato da base do cubo é um quadrado. Então, ó, volume vai ser igual. Se é um quadrado e ele tem lado A, ele está dizendo bem aqui, ó, que o lado vale A, eu não estou dando valores ainda. Eu estou só me referindo ao lado como sendo lado A. E ele tem todos os lados iguais, então aqui também é A. Quem seria a área da base? Qual é a área desse quadrado aqui? A vezes A, não é isso? Então, A vezes A. Aí, vezes, ó, essa fórmula aqui, vezes. Quem é a altura? Tá aqui a altura do cubo, ó. Vai ser A. Tá aqui a fórmula. A vezes A vezes A. Ou volume vai ser igual. Lembrando da propriedadezinha da multiplicação, ó. Multiplicação da potenciação. Quando eu tenho potência com base igual, repete a base, que é A, e soma os expoentes. Aqui existe um escondido. Então, 1 mais 1, 2, mais 1, 3.
A ao cubo. Então, A vezes A ou A ao cubo, está aqui a fórmula. Ó. Essa é a fórmula para calcular o cubo. Para calcular a área do paralelepípedo, eu posso também ir através dessa fórmulazinha aqui, ó. Área da base vezes a altura. No paralelepípedo, a base, que é essa daqui, ó, tem o formato de qual figura? Retângulo. Retângulo. Aí, então, pegando essa figura aqui e fazendo ela bem aqui, ó, eu só fiz transformar. Esse A vem para cá e esse B vem para cá, não é isso? Ó? Eu só planifiquei essa face aqui, que é a base, o retângulo. Né? Para me calcular ó, a área da base, a base é um retângulo, então qual é a área desse retângulo aqui? Base vezes altura, ou seja, A vezes B. E quem é a altura desse paralelepípedo? Está aqui a altura ó, do paralelepípedo, é C. Então, vezes C. Está aqui a fórmula ó, demonstrada para vocês aí. Certo? Então, sempre lembrem de uma coisa. Volume do cubo e do paralelepípedo vai ser a área da base vezes a altura. Ou eu posso dizer mais simplesmente o seguinte, mas é só para o cubo e para o paralelepípedo. Não vá querer fazer isso para todos os sólidos, porque não vai dar certo. Cubo e paralelepípedo, se eu quiser encontrar o volume, basta eu multiplicar todas as medidas. Somente isso. Certo? Se eu tenho aqui, ó, exemplo bem rápido, dizer que esse lado aqui, esse lado não, porque não é lado, é aresta. Essa aresta mede 3 centímetros. Quer dizer que para o cubo, todas as arestas têm a mesma medida. Então aqui é 3, aqui é 3, essa é 3, todas elas medem 3 centímetros. É só, para calcular o volume, é só eu multiplicar 3 medidas, somente. Que seria o quê, ó? Base não, desculpa. Largura, profundidade e altura. Só isso. Eu vou multiplicar 3 medidas. 3. Então, 3 vezes 3 vezes 3, 27 centímetros. Como eu estou falando de volume, Cúbicos. cúbicos. No caso do paralelepípedo, digamos que aqui seja 4, 5 e 6. É só multiplicar as 3 medidas. 4 vezes 5, 20. Vezes 6, 120. 120. 120 centímetros Cúbicos. cúbicos. Cuidado, não percebam uma coisa que eu cometi aqui, que não é um erro, mas fica esteticamente desagradável de ver. Como é que essa medida aqui visualmente é maior do que essa, e aqui é menor do que aqui, né? Mas, enfim, foi só para dar o exemplo. Tá? Então, cubo e paralelepípedo, multiplica as 3 medidas. Só isso. Somente. Já encontrou o volume. Certo? Não tem segredo. Deixa eu pular isso aqui que eu vou deixar para a próxima aula. Aí eu vou fazer o seguinte. Vamos pegar essas duas aqui, ó. Que aqui eu tenho um paralelepípedo, né? E aqui eu tenho um cubo. Um sólido no formato de um paralelepípedo, um sólido no formato de um cubo. Como é que a gente faz para calcular esses volumes? Simples. Volume vai ser igual
5 vezes 3 vezes 8. Morreu. 5 vezes 3 vezes 8. Volume vai ser igual. 5 120 vezes 8, 40 vezes 3, 120. 120 o quê? Centímetros centímetros cúbicos. Simples assim. E o cubo, volume vai ser igual 15 ao cubo. Ou 15 vezes 15 vezes 15. Deixa eu fazer do outro jeito. É a mesma coisa. 15 vezes 15 vezes 15. Volume vai ser igual. Bem rapidinho aqui. Vai dar 3.375 centímetros cúbicos. Lembrando a vocês que o seguinte, ó, a gente está usando mais centímetros, mas pode ser que venha milímetro, decímetro, hectômetro, a medida não importa, certo? O importante é que sempre cúbico, porque eu estou falando de volume. Eu estou falando de comprimento, no caso aí seria centímetros. Está aqui o tamanho, ó, centímetro. Se eu estiver falando de área, vai ser centímetro quadrado. Se eu estiver falando de volume, centímetro cúbico. No caso, eu poderia muito bem pegar e dizer assim, ó, de acordo com a figura dada, aí eu tenho aqui a figura de um paralelepípedo, né? Encontre a área da base. Está aqui a base, ó. Né, ó. 5 por 3. Aí, fazendo de acordo com o que eu disse para vocês, que era a área da base vezes a altura. Vamos calcular a primeira área da base aqui, vai ser o quê? Ó? 5 vezes 3, 15. Então, a base vai ser 15. Para mim encontrar o volume, é só multiplicar por 8. 15 vezes 8. E vai dar o quê? 120. Ok? Dá para fazer dessas duas maneiras, que no final das contas é a mesma coisa. Beleza? Beleza. Beleza. Depois eu vou olhar a gravação porque tava só travando. Resolveu essa aí para mim rapidinho? Deu 1.500 centímetros cúbicos. Quanto? 1.500 centímetros cúbicos. Deu 15 mil. O meu deu 15.000 Ah, centímetros é 15 cúbicos. mil, isso aí mesmo. 15 mil, meu deu 15 mil centímetros. Exato. Mais 15 alguém mil para colocar? centímetros cúbicos. Galerinha, vamos deixar de conversa no chat. Mas alguém vai querer colocar aí no chat resposta? Isso aí 15.000. tá fácil, era você pedir de centímetro para coisa para milímetro. Tem, Ah, né? sim, Pode, sim. pode ter uma questão assim, né, professor? Pode De sim. tipo, formar para milímetro, algo do tipo, né? Pronto, eu posso muito bem fazer o seguinte, ó. Colocar aqui nas opções, né? Aí colocar tipo alguns metros cúbicos. Alguns estou colocando X aqui porque eu não sei, não fiz a transformação. Alguns milímetros cúbicos. Decímetro cúbico. E aí vocês vão encontrar, não sei ainda qual é desses valores, vocês vão encontrar em centímetros cúbicos. Só que eu preciso de uma aula
para mostrar para vocês ainda como é que faz essa transformação. Alguns de vocês até já sabem, outros não, por isso que eu preciso orientar. Mas nós vamos fazer isso. Inclusive, transformar de metro cúbico para litros. Ok? Fazer isso. Pronto, eu vi aí que muita gente colocou aqui que foi 15 mil. E aí o Ismael tinha colocado 1.500, mas aí disse, Antes de não 15 tem mil. nenhuma opção, como é que é? Né? Você confundiu os números, mas é 15 mil. Bora lá. É igual quando eu digo assim, vocês marcaram qual opção? Aí vocês dizem assim, é. Letra A ou letra E? Né? É? Não, professor, marquei letra A. Aí é. Ou Se é, tiver cara? é. Que decide. Às vezes nem tem, né? Pronto, então vamos lá. Volume vai ser igual. Eu disse para vocês que basta vocês multiplicarem as 3 medidas. Não tem segredo, meu povo. Não tem segredo. Certo? Multiplica as 3 medidas. Acabou-se. 50 vezes 15 vezes 20. Professor, não fiz desse jeito, não, professor. Eu fiz foi 50 vezes 20 vezes 15. Porra, eu fiz foi 20 vezes 15 vezes 50. Vocês estão multiplicando, meu povo. Todo mundo, não tem ordem, não. Não importa. Certo? Eu acho que foi 20 por 15. Eu acho que é mais fácil Multiplicando. Luiz zero, professor. Pois Todo é, mundo eu zero. posso muito bem começar aqui, ó. 50 vezes 20, que vai dar o quê? Vai dar 1.000. Vezes 15, 15 mil. Acabou a história. Tchau, simbora. 15 mil o quê? Centímetros cúbicos. Pronto, morreu a Ei, nota. professor, tem a opção A é sim. Olha aí no chat. Tem a opção é? A é. Só se for, né, Ismael? Desse jeito. Claro, claro. Então, pessoal,